Oi, gente, muito bom dia. Eu me chamo Elisângela Barbosa, sou consteladora familiar e postei há uns dias atrás aí no feed que eu iria conversar com vocês sobre as 3 leis do amor de Bert Hellinger, né? Então, Hellinger, ele nos traz, né, dentro da teoria, dentro do legado filosófico que é a constelação familiar, porque a constelação, antes dela ser uma psicoterapia, ela é um campo filosófico de vida. Então, esses movimentos filosóficos é o que fazem a gente ampliar nossa visão de vida, né? Movimentar as relações dentro da gente. Porque esse movimento é um movimento filosófico, né? Da gente entender a vida, da gente entender por que o pai precisou fazer isso, por que a mãe precisou fazer aquele outro movimento. Então, tudo aquilo que acontece no âmbito dos vínculos e das relações, a constelação explica através do seu legado filosófico. E as leis do amor é a lei mesmo, é lei, gente, é como um sinal de trânsito. Se você passar do sinal vermelho, você vai levar uma multa. E o teu bolso vai sentir, né? Então é por isso que a gente, né, o ser humano, ele tende muito a isso, né? Quando a gente é muito punido, a gente, opa, calma que eu vou mais devagar, né? Então quando a gente passa do sinal vermelho, que a multa chega na casa da gente, a gente já lembra, né? Da próxima vez eu vou me segurar e não vou passar no sinal vermelho. Vou aguardar o tempo dele abrir, se tornar verde, para eu poder seguir, né? Então, no amor e dentro dos relacionamentos acontece desse mesmo jeito, né? Então, Bert descobriu que o movimento dos relacionamentos humanos, o que entrelaça essas relações é o amor. E para que o amor ele possa dar certo, seja no relacionamento amoroso, seja no relacionamento de mãe com filhos, de pai com filhos, de marido e mulher, entre amigos, seja qualquer relacionamento, para que ele possa dar certo, o amor, a gente precisa ter uma ordem. E uma ordem que o coloque todas as pessoas no seu devido lugar. No lugar onde ela existe, onde ela chegou, no caso da família, dentro da família. Então, se você é filha, se você é terceira filha, você fica nessa hierarquia de terceira filha. Se a gente chega num grupo de amigos e já tem outras pessoas lá que já chegaram primeiro do que a gente, então existe uma ordem hierárquica para nossa chegada nesse grupo. E eu vou falar aqui, eu vou dividir em 3 vídeos, tá, gente? O primeiro vídeo eu vou falar sobre a lei do pertencer. Então, Bert Hellinger é claro, todos têm o direito de pertencer no sistema. Todos. Independente se você casou com a pessoa e depois se separou, independente se você gosta ou não daquele membro, todos têm o direito de pertencer. Porque se a vida uniu através de um sistema, através do movimento de existir juntos, naquele mesmo grupo consanguíneo ou não consanguíneo, então nós temos o direito de pertencer àquele grupo. Quando esse direito é negado, as pessoas, os descendentes vão se emaranhar, vão truncar a vida, paralisar a vida deles em prol de incluir novamente aquele membro que foi excluído. Então, é claro que existe movimentos que a gente recebe algo negativo de algum membro, e quando a gente recebe um dano de vida de algum membro do próprio sistema, a gente deve agir, né, olha, fica longe, amigavelmente, fica longe de mim, porque foi um dano que a gente recebeu. Eu vou falar isso na próxima lei do amor, que é o dar e receber. Mas a lei do pertencer, ela é clara. Todos têm o direito de pertencer. Ninguém pode ser excluído. Se for excluído, nós tomamos a força daquela pessoa que foi excluída e repetimos o comportamento dela. Então, eu vou trazer essa história aqui para você entender melhor essa lei do amor, do pertencer. Essa mocinha aqui, ela veio constelar comigo, ela trouxe Eli, né? Eu vim constelar porque eu tô eu tô com medo de atuar na minha profissão. Ela é odontóloga e tá com medo de atuar. E eu falei, tá bom, então traga você e o seu medo de atuar na profissão como cirurgiã, né? Que ela quer ser cirurgiã. Ela trouxe ela e o medo aqui.
Se vocês observarem, ó, a roupinha dela é lilás e o medo também tem o lilás, né? E daí, para eu poder entender melhor o que está acontecendo no inconsciente da minha paciente, eu disse assim, bom, ela trouxe uma carta de um homem, pode ser que seja o pai, mas ainda eu não sei. Mas eu vou trazendo outros personagens que compõem o sistema dela para eu saber quem é essa dor, o que é que está levando ela a ter o medo de atuar profissionalmente. Aí eu tenho que fazer um parênteses aqui com vocês. A escolha da nossa profissão é o nosso olhar para a nossa mãe. Por quê? Porque a mãe serviu a vida, nos carregando no ventre ou sustentando nossa vida, se a pessoa for adotada, ou sustentando nossa vida. Então, do jeito que ela serviu a vida, nos sustentando ou nos sustentando no ventre, eu vou atuar na vida com uma profissão da mesma forma que a minha mãe serve a vida, eu vou servir também com a minha profissão. Então, a escolha da profissão é sempre o movimento do nosso olhar para a nossa mãe. Aquilo que sustenta a nossa profissão é o nosso olhar para o nosso pai. Então, eu disse, bom, eu já pensando filosoficamente, eu disse, é uma possibilidade de ser o pai dela, mas vamos lá. Aí eu pedi para que ela trouxesse a mãe dela, e ela trouxe a mãe e colocou a mãe ao lado dela. Eu disse, bom, agora que tá mais para ser o pai, porque ela ficou no meio do pai e da mãe, da briga. Só que ela coloca o pai um pouco mais para trás, retraindo esse pai, excluindo esse movimento. E daí eu pedi para ela trazer o avô paterno. E ela trouxe esse homem aqui e colocou pertinho do pai. Eu falei, bom, então é o pai dela. E eu pedi para ela trazer o pai da mãe dela, para eu saber como é que estava essa relação da mãe dela com o pai, né? E o pai não olha para a mãe. Então eu já observei dentro da cena que ela fez esse movimento, ó, que os homens ficam numa mesma linha, excluído para trás. E as mulheres, elas estão dentro de um movimento energético de casadas, vinculadas, né? Então, quando eu observei isso tudo, né, que isso se chama leitura da cena do inconsciente, eu formulei uma frase e foi assim, sabe, gente? Caiu na alma da pessoa. E ela chorou, e aí a gente vai colocando o amor dentro da ordem. Porque aqui ela burlou a lei, ela, junto com o vínculo com a mãe, ela burlou a lei de afastar o pai dessa relação delas duas, né? Por quê? Porque a mãe já vem de uma relação com o pai que ela diz, esse meu pai é fraco. E ao mesmo tempo ela atrai o marido que ela também acha fraco, que ela é muito empoderada, essa mulher. E aí ela não dá, já vem da mãe esse movimento de não dar a ordem hierárquica do pertencer a esses homens do jeito que eles são. Mesmo que eles sejam homens que não tenham muitas atitudes, mas eles são assim. E de alguma forma nós escolhemos estar com esse homem, né? Eu digo nós assim, dentro do movimento, né? Trazendo a gente que escolhe as pessoas com quem a gente vai se relacionar. Então, dentro desse movimento da lei do pertencer, né? Eu falei, diga para o seu pai, né? Como a primeira frase de cura. Você é um fraco. E quando ela disse isso, porque eu queria confirmar se realmente estava essa frase dentro da alma dela. Ela disse, realmente, Elisângela, é o que eu mais escuto da minha mãe. Tá vendo? Olha, seu pai não age. Se a gente não tomar a frente, nada vai acontecer. Então essas frasezinhas que são ditas, que a gente pensa que a gente está só desabafando, a gente está falando a realidade, e estamos de alguma forma, a gente está fazendo o que a gente pode considerar de uma alienação parental. E a alienação parental, ela vai retirar o pai ou a mãe de dentro daquele ser. Então, quando eu disse isso, né, diga, você é um fraco. E ela chorou muito, né? E depois de eu fazer esse movimento de cura, eu disse, agora vamos incluir seu pai. Eu tinha explicado toda essa conjuntura aqui da cena do inconsciente dela para ela. E eu disse, agora a gente vai incluir seu pai. E aí eu disse, diga para o seu pai, o seu lugar é ao lado da mamãe. Aqui não é o meu lugar, é o seu. Do jeito que você é, eu te incluo, porque você pertence a esse sistema do jeito que você é.
Então, quando eu fiz esse movimento e trouxe ela para o lugar de filha, ó, ela já consegue olhar para o pai e para a mãe. Por quê, gente? Porque nesse lugar que ela estava, ó, olha que interessante quando a gente burla uma lei do amor. Se eu colocar aqui para vocês terem ideia, ela está no meio da briga da mãe e do pai, né? Do que a mãe acha do pai, do fraco. Esse homem é um fraco, né? Então, quando ela fez isso, ela se coloca como fraca na vida, é a forma dela se vingar. É essa palavra, de punir a mãe, dizer, ó, você não está me trazendo para eu também concordar que o meu pai é um fraco, eu concordo, mas eu também me torno igual a ele. Porque tudo aquilo que a gente exclui, o comportamento se toma posse da gente. Então ela estava se sentindo fraca, sem forças para atuar como cirurgiã, né? Para poder, por quê? Porque ela estava respondendo a esse movimento de excluir o pai, e daí ela também fazia esse movimento como comportamento dela. Então, ao mesmo tempo que ela, ó, se alinhava à mãe, se juntava à mãe para dizer ele é um fraco, no mesmo movimento, ela também não olha para a mãe. É o que a gente chama de movimento de vingança. Tá bom, eu excluo meu pai, mas eu também não olho para você. Então, em algum momento, essa relação iria chegar no movimento de conflito, porque a alma dela estava em algum momento questionando: cadê o meu pai dentro de mim? E aí, né, muito afetuosa com a mãe, dizia: mamãe, eu fico aqui com você amorosamente, porque você é o tudo da minha vida. Mas a alma humana quer pertencer aos dois. Então é por isso que eu trouxe ele para cá, para o lugar de marido, porque eles são casados. Esse é o seu marido, mamãe. Esse é o seu marido. E você já concordou com ele do jeito que ele é. Eu não vou mais escutar as reclamações. Então, aqui eu trouxe depois uma nova carta para ela poder abrir esses olhos, né? E ela trazer essa força aí para poder atuar como a cirurgiã. Certo, gente? Então, essa é a lei do pertencer. Todos pertencem. Quem for excluído, um descendente vai se comportar do mesmo jeito, como um fraco. Então, fico aí para vocês. Vai lá daqui a pouquinho no próximo vídeo que eu também vou postar. Um abraço e até breve. Tchau, tchau.